Vai sim. Vamos ver. Tchau, querido. Pra casa. Laranjeiras. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, teve a carteira de habilitação apreendida numa blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro. O documento dele estava vencido. A blitz da Lei Seca aconteceu na madrugada de domingo, nesta rua do Leblon, na zona sul do Rio, a cerca de 1 quilômetro do prédio onde Aécio Neves tem um apartamento. O senador dirigiu o carro ao lado da namorada quando foi parado pelos agentes. Os fiscais pediram a carteira de habilitação dele e descobriram que o documento estava vencido. Aécio Neves preferiu não fazer o teste do bafômetro, dirigir com a validade da habilitação vencida e dirigir sob o efeito de álcool são infrações gravíssimas. Quem se recusa a se submeter ao bafômetro é multado e perde 7 pontos na carteira. Já consumiu algum tipo de droga considerada ilícita no Brasil? Olha, já respondi isso mais de uma vez, quando tinha 18 anos, experimentei maconha e ficou por aí. E não recomendo que ninguém faça. Existe, no entanto, uma zum pela internet do que o senhor foi usuário de cocaína. Eu vou usar a palavra. Então eu queria que o senhor respondesse no programa, com clareza, se o senhor foi usuário de cocaína ou não foi. Fernando, muito tranquilo, sabe, Maria? Sabe? Tudo que eu fiz na minha vida, uma obra de governo em Minas, que Minas reconhece e o Brasil respeita. Eu estou preparado para o embate onde quer que ele se dê. Agora, eu não vou cair nessa armadilha de desviar o foco da eleição daquilo que é essencial, propostas para o Brasil. Então, as minhas prioridades, a CNI amanhã falar de indústria ou de desindustrialização, e de economia, de crescimento, de inflação. Na CNA semana que vem falando de agronegócio, de produtividade, de logística, de uma guerra ao custo Brasil. Depois falando de serviços, na Confederação do Comércio, acho que na semana seguinte, nessas viagens que são pautas muito específicas, locais. O governo fracassou, a realidade hoje é que o governo do PT fracassou. E não adianta lideranças do partido quererem transformar uma análise do técnico, independente se está certo ou não, no caso político, como ela tentou transformar. O problema da economia não é político. O problema é da incapacidade que o governo federal vem demonstrando de permitir que o Brasil entre numa rota de crescimento sustentável, com inflação controlada e resgate a capacidade de atração de investimentos. Essa é a questão central. E o governo fracassou. E essa avaliação ela está interna nos bancos, está nas agências de risco, está nos empresários. Foi feita uma acusação leviana de que eu havia construído uma obra privada uma obra pública numa área privada. Se viu que isso não é verdade. Todas as obras que ocorreram em Minas Gerais foram planejadas em todas as áreas, por milhares de licitações. O fato concreto é esse, acusar depois de beneficiar um parente. Olha, se o Estado oferece um valor X, e o parente pede 10X de retorno e não recebe esse recurso, obviamente quem foi beneficiado foi o Estado. Isso é do jogo político, é absolutamente irrelevante. Eu não vou ficar estendendo essa pauta, porque não é ela que me traz a disputa presidencial. E cada um faz o seu julgamento, estou pronto para ele. O seu nome, por exemplo, foi ligado à queda de um helicóptero agora recentemente em Minas Gerais com 400 quilos de cocaína. É uma piada, está preparado, né, senador? Isso é uma piada. Elcio, helicóptero pousando, dá o start pro helicóptero da PM. Será que tem muita droga aí, meu irmão? Tem. A gente vai lá, precisa fazer uma MOP. Boa tarde, pessoal. Aqui quem vos fala, Lucas Gomes Arcanjo, policial civil de Minas Gerais, investigador de polícia. Gente, eu queria dizer para vocês que é um absurdo que vocês estão tentando fazer, tentando colocar Aécio Neves para presidente. Esse cara é um bandido, é um playboy, viciado, noiado, notoriamente conhecido, que beneficia tráfico de droga,
amigo de Perrella e companhia, que está envolvido com o tráfico de droga em Minas Gerais. E vocês querem transformar esse cara em presidente? Aonde vocês estão com a cabeça? Eu denunciei e quase morri. Aqui está a prova. Eles quase me mataram por 4 vezes por denunciar e provar, levar provas. Provas que eu publiquei na minha página no Facebook. As provas estão lá, continuam lá para quem quiser ler. Então, gente, pelo amor de Deus, esse cara é um bandido. Que moral nós teremos depois, policiais, de prender, de lutar contra o tráfico e de prender qualquer pessoa por uso ou porte de cocaína, sem que o nosso presidente é um notório usuário de cocaína e alimentador do tráfico de drogas? Que moral nós teremos? Nós vamos perder a moral com a bandidagem. É isso que vocês querem da polícia? É assim que vocês querem o seu país? Pense bem nisso. E policiais que votam em Aécio deve ser muito estúpido. Para prender pobre e preto é fácil, né? Agora, prender um Aécio Neves envolvido, um Perrella? Não consegue. Pois pensa bem, pessoal. Vocês estão colocando um bandido de carteirinha no poder. Me ajuda a acabar com isso, porque esse cara deveria estar preso. E deveria estar preso. Amigos, eu tenho um comunicado muito sério, muito importante, muito triste. Eu quero comunicar que o policial com cargo de investigador de polícia civil, Lucas Gomes Arcanjo, que eu entrevistei, que todos viram aqui no Facebook, onde ele fazia denúncias contra o Aécio Neves, o Anastasia e muitos outros, falava da alçada, do helicóptero com cocaína. Dizem que ele se suicidou ao meio-dia de hoje. Ele já tinha tido 4 atentados, ele temia muito pela família. Ele estava pedindo aposentadoria por causa disso. Eu não acredito em suicídio, por isso deve-se ter uma averiguação muito séria em relação a isso. Ele morreu hoje, ao meio-dia, enforcado, em sua casa, o que é muito suspeito, porque ele já tinha sofrido outros ataques, outras tentativas, né, contra ele. Diz respeito às overdoses do então governador Aécio Neves dentro do Palácio da Liberdade. 3. Atestada pela PM2, porque o Palácio da Liberdade é fiscalizado pela PM, levado para o Hospital Mater Dei 3 vezes, e inclusive o médico dizendo que ele não tinha condições de tomar conta dele, certo? E ele estava tomando conta de Minas Gerais e agora exerce o mandato e todo mundo viu o que ele está fazendo no Brasil. Uma pessoa que diariamente, segundo relatórios do próprio hospital, tinha que tomar injeção para levantar, para poder trabalhar. A questão em Minas é muito mais do que isso. Institucionalizou a criminalidade em Minas Gerais, no governo de Aécio Neves. Para o senhor ter uma noção exata, o secretário de Segurança de Minas Gerais foi o advogado Fernandinho Beiramar. Então, eu não preciso dizer mais nada. O esquema montado com dinheiro de Minas por esse senhor, que não tem capacidades mentais, físicas, psíquicas, para gerir a vida dele e que quis gerir a vida dos brasileiros. Isso não sou eu que estou falando, não, isso foi atestado por um médico do Mater Dei, da última internação dele.